Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês desta blusa maravilhosa, estilosa e fácil de fazer. Vocês vão precisar, para fazer essa blusa, somente de 90 centímetros de viscolaicra por 1,80 de largura. Para começar o corte dessa blusa charmosa, vocês vão arrumar o tecido de vocês aqui, ó, orelha com orelha, tá? Coloquem orelha com orelha e já vão fazer uma dobra aqui de uns 38, 39 centímetros, tá? Vou dobrar aqui e já vou mostrar pra vocês, ó. Vamos fazer uma dobra aqui, uma dobra de 40 centímetros, certo? Então, vocês já vão ir lá na ponta, ó, e aquele pedaço que sobra ali, ó, eu fiquei com ali na ponta 10 centímetros. Aquele 10 centímetros ali, vocês já podem tirar ele fora, que a gente vai usar para fazer as cordinhas, o acabamento do decote da nossa blusa. Então, aquela parte ali, ó, que vai dar uma tira de uns 20 centímetros por 90, a gente reserva para depois a gente usar para os acabamentos. Então, aqui eu fiquei com uma dobra de 40 centímetros com 4 tecidos, ó. Tá? Então, eu tenho aqui 4 tecidos. Agora, aqui, vocês já vão separar 73 centímetros para o comprimento da nossa blusa, tá? E já vou marcar aqui, ó. 73 centímetros. E agora? Vocês podem usar de base o molde base para abrir o decote, fazer o ombro, cava e a lateral, tá? Quem tem o molde base aí já pode fazer o contorno dessa parte de cima. E quem não tem, vai pegar uma blusa que te sirva e vai fazer o contorno de ombro, decote por ela, tá? Eu vou fazer pelas medidas aqui a parte do corpo, mas quem tem o molde base vai chegar aqui na lateral e vai descer abrindo até lá embaixo no limite do tecido, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês pelas medidas, tá? Eu vou fazer uma abertura aqui, ó, de 10, tá? 10 centímetros. Vou descer aqui 2,5. Nesses 2,5 eu vou fazer o contorno pro meu decote. Vou fazer um ombrinho aqui de 9 centímetros. E vou descer 1 centímetro ali, ó. Ó, bem simples assim, certo? E aqui, no busto, eu vou deixar um busto de 28, tá? 28 centímetros. Porque é uma blusa de malha e eu estou fazendo uma blusa G, tá? Ó, 28 centímetros. Eu marquei aqui a minha linha do busto para essa blusa de viscolaicra. Então, agora aqui, eu já tenho a minha linha do busto e já tenho aqui o meu ombro, vocês vão usar a reguinha de cava. Eu vou usar o tamanho M, porque isso aqui é malha. Se fosse tecido, eu usaria a cava G. Como é malha, eu vou usar a medida do M, tá? Aqui eu tô usando a cavinha de costas, ó. Então, eu vou pegar aqui a linha e o M aqui e vou fazer minha cavinha, ó. Bem simples e fácil assim. Cava pronta, depois a gente vai fazer a da frente. Agora, aqui na lateral, ó, eu vou descer um pouquinho reto aqui, ó. Vim mais ou menos até na cinturinha aqui, ó. Ó, desci uns 12 centímetros mais retinho. Então, eu vou começar a abrir até lá no final do meu tecido. Chegando lá embaixo, no final, eu vou subir aqui, ó, uns 12 centímetros, ó. Pode subir retinho aqui, ó, 12 centímetros. Nesse 12, eu vou bolear, tá? Boleei. A parte das costas é essa dali. A parte da frente vai ser 3 centímetros mais curta. Então, eu vou pegar no boleado e vou fazer ela um pouquinho mais curta do que as costas. Posso fazer mais? Pode fazer mais também. Aqui no decote, na parte da frente, vocês vão descer 8 centímetros, tá? Mais 8. E vão contornar aqui, ó. Vão fazer o decote frente nessa marcação de 8, tá? Então, eu fiz uma abertura de 10, um ombro de 9, fiz um decote descendo 8, aqui em cima eu desci 2,5, fiz uma cava de 26, fiz um busto de 28 e desci contornando até lá no final, ó. Olhem aqui a distância, ó, tá? Até lá no final da minha dobra de 40 centímetros. E então, meu corpo tá pronto. Eu já posso cortar.
parte das minhas costas, eu já vou pegar ela aqui, ó, vou tirar minhas costas daqui e vou dobrar novamente essa parte. Agora, eu posso pegar a reguinha de frente, coloco aqui o M com M, ó, M com M, e faço o contorno da minha cava frente. Pronto. Pronto. Aqui no ombro, gente, é opcional vocês descer um pouquinho aqui, ó, 1 centímetro, tá? Quiser descer, desce. Tem pessoas que acham que o caimento da blusa fica melhor, pra mim fica indiferente, mas vocês podem descer um pouquinho aqui na parte da frente só, tá? Então, nós temos a parte das nossas costas. Olhem como ela vai ficar uma blusinha bem ampla. O caimento dela no corpo é maravilhoso. Frente e costas, ok. Agora, a gente precisa fazer as nossas mangas. Pra fazer a manga, nós vamos fazer essa manga estilo manga tulipa, né? Só que é um pouquinho diferente porque ela fica soltinha. Então, pra fazer essa manga, vocês podem pegar a blusa de vocês e colocar aqui, ó. Assim, tá? E fazer o que eu vou fazer com a manga base, vocês podem fazer com essa parte da manga da blusa de vocês. Por exemplo, a Marília, eu tô fazendo uma GG e quero fazer com a parte da minha peça. Então, vocês vão pegar aqui, vão contornar aqui, vão contornar a cava e vão fazer o avanço que eu vou fazer aqui, ensinando pra vocês na nossa base, tá bom? Por isso que eu dou a opção pra quem não tem o molde base, poder fazer na roupa de vocês. Então, vocês vão colocar aqui, ó, não vão usar a dobra, tá? Vocês vão simplesmente colocar aqui, ó, onde nós temos 4 tecidos. Eu vou tirar 4 manguinhas agora aqui, tá? Que elas vão ser abertas, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai marcar aqui, ó, sem fazer o bico. Você vai marcar retinho, que essa é uma manga soltinha. E vai contornar a sua cava aqui, ó. A cabeça da manga de vocês, a abertura da manga, tá? E aqui, pode ir retinho assim, contornando a manga de vocês. Agora, aqui em cima, ó, vocês vão avançar uns 3 dedos, tá? Já façam um pique aqui, onde é o centro da manga de vocês. Vocês vão avançar uns 3 dedos, até 4 dedinhos, ó. Pode avançar 4 dedinhos. E lá onde deu esses 4 dedinhos, vocês vão fazer uma curva, ó. Tá? E vocês vão fazer essa manguinha aqui, ó. Foi até lá e faz a curvinha. Pode até fazer retinha a saidinha dela aqui, ó. Bem retinha, ó. Tá? Faz a saída retinha. Eu vou mostrar pra vocês a medida que ficou isso aqui. A abertura da manga aqui embaixo, ó. Ela vai ficar aqui, ó, com 48 centímetros, tá? Então, até aqui nesse pique, eu tenho a minha cava normal, minha manga normal. Então, eu aumentei da minha manga, eu aumentei 10 centímetros. Esse aumento aqui ficou com 10 centímetros. Agora, eu vou cortar. Até ali onde deu os 10 centímetros. Agora, vejam o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho 2 pares dessa manguinha. Vai vir uma por cima da outra aqui, ó. Assim. E quando ficar no corpo, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar uma manga tulipa, só que abertinha aqui, gente. Ela vai ficar bem soltinha aqui no corpo de vocês, tá? Olhem só que amorzinho. E aqui vai encaixar bem direitinho na nossa cava, ó. Tá? Ela vai encaixar aqui e vai ficar assim, ó, soltinha. Lembrando que aqui eu tenho 2 pares dessa manga, né? Ó, eu tenho um par desse lado e um par desse lado. Tem que ser 2 pares, tá? Ó, aí vocês vão unir aqui, ó, pique com pique. E a manga vai ficar assim, ó, tá? Ficou assim, a gente vai dobrar ela aqui, fechar aqui e prender no corpo da nossa blusa. Então, eu tenho corpo pronto, manguinhas prontas, vamos partir para as nossas cordinhas, né? Antes de ir lá para as cordinhas, vocês vão usar esse pedacinho que tem aqui, ó, e vão cortar uns 6 centímetros
por 23, tá? Pode cortar aqui com 23. 6 por 23. Essa parte aqui vai ser pro túnel que nós vamos colocar aqui na lateral da nossa blusa, ó. Tá? Então, esse aqui vai ser o túnel que vai fazer aquele detalhe na lateral da blusa. Então, a gente deixa aqui, ok? E essa parte que a gente cortou lá no começo, que é uma tira de 90 por 20 centímetros, essa aqui é a tira que a gente tirou lá na lateral, lá no começo, tá? Ela está na altura do tecido. O fio do tecido é assim, ó. Tá? Então, aqui nós vamos tirar uma tirinha de 3 para fazer acabamento do decote. E vamos tirar 2 tirinhas de 3 também. Uma para essa lateral e outra para essa lateral da nossa blusa, ok? Então, nós temos 2 tirinhas de 3 centímetros por 90 para as laterais, 2 tirinhas de 23 por 6 para fazer o túnel, 4 manguinhas, frente e costa e o acabamento de debrum pro decote. Pronto! Dos 90 centímetros que a gente tinha, ainda sobrou uns pedacinhos. Esse a gente despreza. Essa partezinha aqui que sobrou, eu vou usar para regular a minha máquina, tá bom? Então, aqui na costura, pessoal, ó, vamos regular a nossa máquina. Vocês vão pegar, a gente vai usar a sua reta e over para fazer essa blusa linda, tá? Então, vocês vão pegar, vão fazer uma bainhazinha aqui na reta, ó, e vão olhar como é que tá o ponto de vocês, ó. Ele tem que ficar bonitinho assim, do direito e bonitinho do avesso. E quando vocês esticar assim, ele não pode estourar. Então, vocês vão ir mexendo na máquina de vocês até ele ficar com um ponto assim, tá? Pra vocês poderem fazer essa blusa de viscolaicra toda na reta e over, tá bom? Quem não tiver over, faz tudo aqui na reta, dobrando, né? Fazendo costura francesa, fazendo costura viradinha com bainha, passando zigue-zague, da forma que vocês conseguirem fazer aí, tá? Eu estou com o meu ponto no 3.3 e estou usando uma agulha 75. A agulha tem que estar com a ponta bem boazinha, tá? Pra não fazer furo na malha de vocês. Então, tá ok. Um dos segredinhos pra costurar malha aqui na reta é... Você não pode costurar deixando só a máquina puxar, tá? Você tem que dar uma firmadinha aqui, ó. E sentir a máquina puxando a malha da sua mão. Se você estiver sentindo a máquina puxar a malha da tua mão, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ela não estoura, tá, gente? Fica bem maleável. Agora, se você pegar e só deixar a máquina puxar da tua mão, assim, ó. Ó, eu não tô firmando, ó, só deixando a máquina levar. O que vai acontecer? Ó, meu ponto estoura, ele não fica flexível, tá? Então, você tem que sentir, ó, não pode só deixar a máquina levar o tecido, você tem que dar uma firmadinha aqui, ó. Tem que sentir que a máquina tá puxando e você tá firmando aqui, ó. Não esgaçar a malha, mas dar uma firmadinha nela pra dar flexibilidade pro ponto de vocês aqui, ó. Ó, a malha estica toda, né? E não estoura o ponto, beleza? E ele fica bem lindinho assim, ó, do direito e do avesso, beleza? Então, vocês vão trabalhar na máquina de vocês até o ponto ficar assim. E pra começar, a gente vai lá na over, fechar aqui, ó, embaixo das nossas mangas. Aqui é a parte onde tem o pique, ó, o viradinho. Aqui na parte de baixo das mangas, nessa partezinha, eu vou fechar lá na over. E vou fechar um ombro, unindo aqui, ó, frente e costa. Agora que vocês já fecharam o ombro, fecharam a parte de baixo das manguinhas, vocês vão abrir a manga assim, ó. Olhem só como ela fica, né? Fechadinha aqui embaixo do braço. Ela vai ficar assim, ó, tá? Então, vocês vão pegar e vão começar a fazer uma barrinha aqui, ó. Quem tem 2 agulhas, pode fazer nas 2 agulhas. Quem não tem, faz direto aqui na reta, ó. Dobra. Uma barra fininha, ó. Vai vir dobrando aqui, ó. Fininho, fininho, dobra 2 vezes e vai fazer essa barrinha aqui na reta. Ai, Marília, eu quero deixar a fio. Pode deixar a fio também. Mas com uma bainhazinha assim, fica muito mais bonito o acabamento, tá, gente? E ela fica boleadinha, fica um charme. Então, você vai vir assim, ó, e vai ir fazendo essa barrinha aqui assim,
nesse contorno da manguinha todinho, ó. Então, as barras das duas manguinhas pronta. Agora, o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão pegar assim, vão pegar uma manguinha, vão virar pra cá, assim, ó, com o direito pra fora. E vão colocar esse pique com esse pique, assim. E o outro lado, a outra manguinha, vocês vão fazer ao contrário daquela ali, tá? Vocês vão colocar esse lado pra cá e esse lado pra cá, tá? Assim, ó. Eu vou formar um par de manguinhas. Estão vendo que o boleadinho tá pra cá e o boleadinho tá pra cá? Ó, tem que ficar assim. Eu não posso fazer os dois lados assim. Esse pra cá e esse pra cá. Não, porque eu tenho que fazer lá no corpo um lado igual ao outro, tá? Fazer o boleadinho pra frente ou pra trás. Lá vocês vão escolher na hora de prender no corpo. Ó, agora eu vou prender ali pique com pique. Esse ladinho eu vou prender aqui, ó. Faz uma costurinha desse ladinho. Agora, eu vou prender esse ladinho também, ó, só a parte de cima, ó, lá a parte de baixo da manga eu não tô prendendo, né, gente, ó, ela vai ficar assim. Então, agora aqui, ó, pique com pique, leva assim. Então, eu vou dobrá-la aqui, ó, essa manguinha vai ficar assim, pego aqui no pique, ó, e essa manguinha vai ficar assim, ó, formando um par de manguinha, ó, uma para um lado e outra para o outro, tá? Vocês vão fechar até ela ficar assim, ó. Tem que ficar um parzinho, tá bom? Então, agora a gente reserva aqui as duas manguinhas que estão prontinhas. E vamos partir para o acabamento do corpo, né? O acabamento do corpo é bem simples, a gente já fechou um ombro. Gente, vocês vão se surpreender com essa peça no corpo depois. Ela fica maravilhosa. Então, agora aqui, ó, nós vamos pegar uma das nossas cordinhas, que pode ter aqui de 3, 3,5. Essa daqui tá com 3,5, ó, tá? Até cortei ela um pouquinho mais larguinha lá na hora do corte, ó. Vou usar essa daqui, que tá com 3,5. Vou colocar embaixo aqui da minha peça, ó. Tá com direito pra cima e a peça com direito pra cima. E vou colocar daquele jeitinho que eu já ensinei várias vezes pra vocês aqui no canal. Ó, posso levar os dois normalzinho, sem esgaçar, ó. Eu tô só deixando a máquina puxar da minha mão pra dar flexibilidade pra costura, ó. Mas eu tô deixando os dois tecidos, né, as duas malhas soltinhas, ó. Coloco um em cima do outro e dou uma firmadinha pra máquina puxar, ó. Coloquei um em cima do outro soltinho e dou uma seguradinha pra máquina puxar. Coloco em cima do outro com uma folguinha, ó. Vejam o que eu tô fazendo aqui pra vocês conseguirem fazer igual, pra ficar igual, tá, gente? Senão, se vocês fizerem isso aqui, esgaçar desse jeito, não vai ficar bom. Se vocês deixarem um puxado e um solto, não vai ficar bom. Vocês têm que deixar os dois soltinhos, então firmar e deixar a máquina puxar. Ó, coloquei o debrum no decote da minha blusa. Lembrando que a nossa tirinha tem 90 centímetros, né? Agora, eu venho aqui e fecho esse meu debrum, ó. Fecho aqui e fecho aqui. Ai, Marília, eu achei que ele ficou muito largo. Pega e corta um pedacinho aqui, ó. Ó, tira um pedacinho aqui pra ele ficar mais fininho. Vai depender da dificuldade de vocês aí, tá? Eu peguei essa tira mais larguinha pra mostrar pra vocês que não é difícil fazer, gente, ó. Então, eu vou fechar meu debrum aqui, ó. Ó. Não vai ficar muito estreitinho esse debrum, mas vai ficar bonito e igual. Isso que eu quero mostrar pra vocês, ó. E eu vou fechando esse meu debrum aqui assim, ó. Ó. Vou olhando ali a minha costura, dobro essa pontinha aqui, venho por cima dele aqui e vou costurando. Bem simples e fácil, gente. Não me digam que isso aqui é complicado, que não é complicado, ó. Olha meus dedos todos trabalhando aqui, ó. Ó. Olha só o debrum, que bonito que fica, ó. E depois a gente ainda vai tombar esse debrum aqui, tá? A gente vai rebater ele. Então, eu continuo aqui até o final desse meu decote, ó.
Debrum colocado. Se aqui na parte de baixo ficar uma variaçãozinha aqui que não pega bem em cima, não tem problema. O ideal é pegar todinho em cima assim, ó. Todinho em cima da beiradinha. Mas se ficar alguns pedacinhos que não pega, não faz mal, porque já tá preso, não vai escapar, não vai arrebentar, não vai nada, tá? Então, essa parte pronta, eu já posso passar uma costurinha aqui, ó, arrematando meus ombros, ó. Claro que eu vou fechar lá na over, né? Eu só vou arrematar aqui, ó, pra facilitar o encaixe, pra quando eu for lá na over, fechar esse meu decote aqui, tá? Agora, antes de fechar as laterais, nós vamos fazer a barra, tá? Ó, direito, a gente coloca assim com o avesso pra cima, vamos fazer uma bainha aqui, igual a gente fez nas mangas, tá? Ó, vira pouquinho, né? Vira assim uma dobrinha pequenininha. E vou fazer uma barrinha aqui na parte de baixo, na frente e nas costas, ó, uma bainha fininha. Bainhas prontas. Bainha da frente, bainha das costas, prontinha, ó. Ela fica muito, muito, muito lindinha, gente. Olhem só, perfeitinha. Barra pronta, a gente pode vir aqui embaixo, ó, e fazer um arremate aqui, ó, só pra facilitar na hora de fechar lá na over, tá? Duas pontinhas presinhas assim aqui na reta, agora eu vou lá fechar de over as laterais e o ombro aqui, ó. Aqui, gente, ó, pra vocês não se atrapalhar na hora de prender a manga nessa blusa, vocês vão pegar ela assim, ó, vão virar do direito. Olhem aqui nosso debrum que feio que ele tá, ó. Não pode deixar assim, tá, gente, pra vender. A gente vai tombar isso aqui e fazer o acabamento pra ficar bem bonito, tá? Ó, como que vocês vão ver a posição certa da nossa manga? Ó, nós vamos deixar a voltinha pra frente. Então, a gente vai colocar a blusa do direito, vamos colocar ela aqui assim, ó, pra vocês entenderem, né, bem direitinho como é que ela vai ficar. Ó, beleza. Então, como que eu vou fazer? Eu já vou prender ela aqui, ó. Vocês já prendam aqui no ombro, o pique, ó. Peguem um alfinetezinho, prendam aqui pra vocês não errar e não prender ela errado e depois ter que desmanchar. Então, ó, pega aqui, ó. Aqui, prende assim, ó, direito com direito, ó. Então, vocês não vão errar, tá? Pra não ficar confuso pra vocês fazerem a blusa de vocês aí. Então, agora eu vou pegar aqui, ó. Ó, tá presinha aqui, da forma certa que eu quero. Vou colocar a costura embaixo do braço aqui. E vou lá na over. E vou prender a minha manga aqui, ó. Ó. Agora, eu só costuro ela aqui. Ela tá certinha aqui na posição, né? Na forma que eu quero, tá bem centralizadinha. Coloco aqui embaixo do braço, ó. Dá bem certinho. Agora eu faço a costura dela aqui e vou lá na reta finalizar e minha blusa vai estar toda pronta. Gente, eu gravei aqui o pesponto da gola e olhei o celular, tava desligado, eu achei que tava gravando e não tava, mas eu vou explicar aqui pra vocês. Ó, a gente prendeu a nossa manguinha lá na over, né, tudo certinho, onde a gente já tinha marcado ela pra ficar. E eu vim aqui, só dobrei o nosso debrum pro avesso e tombei ele aqui pelo direito, ó, pra ele ficar assim, ó, viradinho e vai ficar a costurinha assim pelo direito, ó. O que acontece? Já aprendi também a minha etiquetinha de marca aqui no centro do decote costas. O que acontece? Vocês lembram como tava o nosso decote lá, na hora de prender a manguinha lá na mesa? Tava bem feio, né? E olhem aqui como ele já ficou bonito, só tombando esse nosso debrum aqui, tá? Esse esquema vocês vão fazer tanto na viscolaicra, quanto na viscose, quanto no crepe, quanto na liganete, na malha 100% algodão. Vocês vão fazer esse esquema aqui pra deixar o decote de vocês bem alinhado e bonito, tá? Lembrando que a costura tem que estar flexível. E olhem que lindo que ele já ficou, tá? Então, vocês... É uma simples costura que modifica todinho o decote de vocês e vai deixar ele assim lindo. Então, eu tô com a parte de cima da minha blusa toda pronta. Agora, a gente vai partir pra parte de baixo pra finalizar. A gente fez aqui, ó, a barra, né? A gente fez uma bainha na frente e nas costas. E temos agora aqui a lateral pra finalizar. Nós vamos
puxar a costurinha de over pra cá e vamos arrematar ela aqui, pra ela ficar presinha, ó. Prende ela bem ali, tira todos os fiozinhos. Então, essa parte prontinha, vocês vão pegar aqueles 2 pedacinhos lá que a gente separou de 23 por 6 centímetros, 23 por 6, a gente fez 2 tirinhas. Vão fazer uma barrinha desse lado aqui, bem fininha, tá, gente, ó? Uma barrinha simples, fininha, desse ladinho aqui e desse ladinho aqui. Vocês façam nos dois, tá? Vou fazer um pra vocês aprenderem e o outro eu faço depois. Então, vocês vão vir aqui, ó, e vão colocar aqui bem em cima da costurinha de over de vocês, ó. Estão vendo ali a minha costurinha de over, ó. Vão dividir metade para um lado, metade para o outro. Bem simples. Vão vir aqui em cima, ó. Vão tombar a costurinha de over para um lado. Vão colocar esse recorte aqui em cima, média aqui, né? Pra ficar bem certinho aqui, não sobrar, ó. Deixa eu virar aqui. Ó, tá bem certinho aqui. Tampando a over aqui. Aí, vocês esticam ele assim, até lá em cima, beleza. Aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão costurar do ladinho da costura de over, ou em cima da costura de over, ó. Arremata e vem prendendo esse recortezinho, metade para um lado e metade para o outro, ó. E passa essa costurinha. E vou vir até aqui embaixo, arremato. Então, eu vou fechar aqui, ó, vou dobrar e vou fechar esse lado, fazendo essa dobrinha aqui, arremata aqui no comecinho. Vou dobrar ela até o final para formar o meu túnel, né? Ó. Não pode passar da barra, tá, gente? Ó, como fica aqui, ó, do direito, ó. Fica bem lindo, ó. Eu costurei em cima da costura de over, ó. Olhem como fica bonito o acabamento, né? Porque a pessoa vai poder usar essa lateral solta ou enrugadinha, né? Então, tem que ficar bonito das duas formas, ó. E vou fazer o túnel agora aqui, ó, do outro ladinho, ó. Ó, do direito como ele vai ficar. Deixa eu mostrar pra vocês. Olhem só como fica bonito. Vão vendo aqui? Não pode ficar aquela coisa repuxada, toda estranha. Ó, a costura do meio tem que ficar bem certinho aqui, ó, em cima da costura de over ou do ladinho da costura da over, tá? Eu preferi fazer em cima, que é mais fácil de trazer ela retinha, ó. Tá flexível e tá bonito. Então, meu túnel está pronto. E olha do avesso aqui como fica o acabamento bonito também. Então, essa parte pronta, a gente vai ter que fazer as nossas cordinhas, né, ó. Eu tenho 2 tirinhas dessa daqui ainda, de 90 centímetros por 3,5. Então, vocês vão dobrar aqui, ó, e vão fechar a cordinha. Lembrando que o que eu fizer nessa lateral, vocês têm que fazer na outra lateral também. Pronta, ó. Vocês vão pegar um passador e vão vir aqui, ó, no avesso da peça, ó, vão colocar aqui. Vão ir e vão voltar. Assim. Ó. Colocadinho aqui, ó, a cordinha de vocês. Aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão cortar aqui, ó. Deixa assim esticadinho. Vão cortar uns 4 dedinhos aqui. Assim, uns 5 dedinhos. E vão colocar uma ponteirinha aqui. Ó, como que vai ficar aqui na lateral, ó. Ela esticadinha assim, vai ficar só essa pontinha pequenininha. Porque quando eu enrugar ele aqui, ó, né? Quando eu usar o trabalhado, então não vai sobrar uma ponta muito grande pra mim amarrar aqui, não vai ficar feio, tá? Vai ficar o lacinho assim aqui na lateral, tá bom? Então, vocês não deixem muito grande agora, nessa hora aqui, ó. Deixem esticadinho assim, com os 4 dedinhos aqui prontinho, ó, já com a ponteirinha, tá? Então, lateral pronta, eu vou pegar aqui a parte com as costas pra cima, aqui na minha frente, vou colocar minha etiquetinha de barra, que eu gosto de colocar nas minhas peças, assim, pra dar acabamento, né? Dar um charme embaixo aqui na peça. E tá ok. Agora, eu vou fazer o túnel. Ó, essa lateral da minha blusa, ó. Agora, eu vou fazer o túnel desse outro ladinho aqui. Ela tá toda pronta.
Aí eu vou passar e já vou mostrar pra vocês ela no corpo. Aqui, pessoal, nossa blusa linda, pronta. Olhem essa manga, o detalhe da lateral, que amor. Toda soltinha, lembrando que ela é uma G, né, gente? Ela é um tamanho maior, ó. Olhem a margem que tem aqui de vestibilidade nessa blusa, então ela veste um tamanho maior. Olhem só, que graça. Pode usar ela com a pontinha aqui por dentro da calça, ó. Ela fica assim, caidinha, com o detalhe do puxadinho aqui, que linda. Nosso decote feito só na reta, ó, com o debrum tombado. Olhem como ele assenta aqui, ó. Lembram que ele tava assim, todo babado, antes da gente fazer a vira dele aqui? Olhem só. Essa costurinha aqui salva o decote de vocês, tá, gente? Foi feito só na reta. Então, aqui a nossa manga, ó, transpassadinha, né? Bem soltinha. Lembrando que aqui, gente, eu fiz a G, né? Eu usei uma medida de 28 aqui no busto. Olhem como ela ficou grande pra mim. Se eu fosse fazer no meu tamanho, eu usaria qual medida aqui? Eu usaria a medida 26, que é a medida do meu busto dividido por 4. Porque daí ela ficaria assim, ó, mais justinha aqui em cima e o detalhe aqui do lado ficaria mais encostadinho assim no corpo, ó. Então, se vocês quiserem fazer esse modelo mais justinho, também fica bom, tá? Aí, vocês façam pela medida do busto de vocês e vão abrindo de leve pra ficar no estilo que eu estou segurando aqui, ó, assim, tá? E se vocês gostaram assim, ó, toda fluida, toda soltinha, também podem usar essa medida aqui, que também fica linda. Ó, eu uso ela assim, ó, bem soltinha, também de boa, não tem necessidade de ser um tamanho menor, porque eu gosto de blusas assim, bem fluidas e confortáveis, tá? Aqui vocês podem usar o detalhe amarradinho, ou ele soltinho também, gente, ó, não precisa amarrar. Quem não gosta, pode deixar assim, ó. Estão vendo aqui, ó? Ele soltinho, só com a pontinha, e ele enrugadinho. Aí, aqui vocês escolhem como vocês usar a blusa charmosa de vocês, de viscolaicra, tá? Então, aí, pra quem gostou, já deixa o like. Lembrando que a modelagem já vai estar disponível lá no meu WhatsApp, né? Pra quem quer comprar a modelagem dessa blusa charmosa, muito fofa, com a manga transpassadinha assim. Já vai estar disponível lá. E também, agora, final do mês, tem sorteio, gente, para as clientes de modelagem, né? Lembram lá que quando vocês compram, vocês ganham um númerozinho e todo final do mês eu faço sorteio de uma peça que eu produzi. Então, agora tá chegando o dia do sorteio. Quem já comprou vai participar. E se você ainda não comprou esse mês, corre lá que ainda dá tempo de participar do sorteio. E esse mês, a ganhadora vai poder escolher entre esta blusa aqui, né? Ou esta blusa manga fluida, assim, ó, com o corte da manga morcego, né, que chamam, assim, ó, a blusa bem estilosa. Aí, a ganhadora vai poder escolher entre essa aqui de viscolaicra no tamanho G ou essa daqui ampla, tá? Então, se preparem que esse sorteio desse mês tá da hora. Então, é isso aí, pessoal. Um beijo. Se ficou dúvidas na costura ou no corte dessa blusa aqui, podem me chamar ali nos comentários que eu ajudo vocês, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.